Fala galera, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Os Improváveis. Seja bem-vindo você aí de casa. Tomin, E aí, bem? meu amigo? Excelente. Eu e Tomin já tem viagem marcada pro ano que vem, Tomin. Cara, levar as crianças, né? Levar as crianças pra brincar, tem que levar, né, mano? Você tem que garantir a Black Friday, né? É, mano, é isso. Já garante pro ano O que vem. Tomin é rato da Black, mano. Ele fica só de olho nos resortinhos lá. João, saiu aqui a promoção, bora comprar. Aí a gente vai em quando mesmo? Março, abril? Março, tamo aí. Isso aí, vamos curtir. Ó, e o seguinte, antes de começar com o nosso convidado de hoje, vai ser topzera. A gente tem um recado aí pra dar, ó. Internet aqui, primeiro patrocínio do nosso podcast. Cara, chegando, chegou PomboNet. diferenciado. Uma internet aqui de Jundiaí, mano, da região, atende Jundiaí região. Cara, internet maravilhosa aqui, que salvou a gente, tá? Eles colocaram a internet de IP dedicado aqui, mano, muito top. E eles atendem aí, como eu falei, Jundiaí região. E pode confiar que é fibra, e é fibra de verdade, não, Tominho? Então, aqui é diferenciado, né? Dedicado. Mas pra você em casa, pode ser uma internet aí, tradicional. Eles têm televisão também, tipo, pacote de TV, tem tudo. Então, agradecer a galera da PomboNet aí, muito obrigado, tá? Seja bem-vindo aí ao canal Os Improváveis. E também quero falar da nossa produtora. Se você quer criar um conteúdo aí de qualidade, lançar o seu curso, fazer o seu podcast, cara, o que você quiser aí nesse mundo de criação de conteúdo, pode chamar a gente aí, ó, tá na descrição também, tá? Você chama aí, faz um orçamento, se quiser vir visitar aqui, pode vir fazer um piloto. Cara, as portas estão abertas aqui, né não, Tominho? E você sabia que 2026 vai ser o ano da galera se posicionar com conteúdo, né? Cara, se você Cada não se vez posiciona... mais. Aliás, o nosso convidado, ele, cara, se posicionou de uma tal forma que o cara virou a chave da vida dele. Vocês vão ver a história, que legal. E, cara, não tem como. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio e ainda não se posiciona digitalmente, tá maluco. Morreu já, né? Tá doido. Vai ser igual as lojinhas do centro de Jundiaí, vai fechar tudo. Não tem como. Tem que estar no digital. E a gente faz esse trampo aqui de qualidade como se sua empresa fosse nossa, tá? A gente trata você aqui como se não é não? Então venha! Vem pra cá! Vem fazer orçamento. E se quiser impulsionar, fazer todo o trampo? Aí é V4 Company, Aí né, meu é o amigo? moleque aqui, Aí, tio. Você já une o útil ao agradável, né? Minha unidade aqui, Romano & Co, aqui em Jundiaí. V4 Company, a maior assessoria de marketing do país. Vão estar os links aqui, você se cadastra lá pra gente conversar. É isso aí. E bora pro convidado de hoje? Bora, hoje trouxemos aqui Pedrão. E aí, Pedro Pellegrina. Pessoal, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu tô honrado e privilegiado de estar aqui com vocês, bicho. Sabe que eu acompanho a caminhada de longa data sou fã de vocês, cara. Ó, se você... Ele apareceu no canal Meu Mundo Minha Vida em 2013. Nós tudo bêbado num casamento. Foi loucura. E hoje estamos aqui pra falar de negócio, falar de network, falar de... Cara, todo esse rolê que aconteceu durante essa trajetória aí, né? Da nossa vida. E a história dele é muito legal. E a gente começa o nosso podcast, mano, querendo saber desde o início. Tipo, cara, você vem de uma família que você trampava junto. É meio parecido também, vindo com meu pai ali, trampando no barzinho, tal. Mas teve um momento que virou a chave também e eu saí pro mundão. Como que foi a sua história desde o começo, assim, pra gente entender? Vamos lá. Na verdade, eu não comecei com o meu pai. Porque meu pai, ele sempre foi um cara de sucesso, uma carreira em grandes empresas, né? Ele chegou a ter grandes cargos de gerência, direção em grandes empresas, multinacionais. Trampava igual louco, então. Trampava igual maluco e foi uma inspiração pra mim, né? Eu olhava meu pai e falava, pô, cara, eu quero ser... E graças ao bom Deus e ao esforço do meu pai, dos meus pais, né? Obviamente, minha mãe também sempre foi muito esforçada. Graças a eles eu tive uma infância, uma juventude, assim, muito boa e privilegiada. Então eu olhava pra ele e falava, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu quero poder pagar um bom colégio pros meus filhos, eu quero levar meus filhos pra viajar, eu quero fazer isso pela minha família também. Então meu pai sempre serviu de inspiração pra mim nesse lado de trabalho e tudo mais. Aqui em Jundiaí mesmo. Sempre Na verdade, foi. ele trabalhou em outras empresas fora de Jundiaí. Então ele trabalhou em São Paulo, trabalhou em Campinas. Então você morou em outros locais? Sempre morando em Jundiaí. Sempre morando Nasceu em Jundiaí. aqui? Eu sou nascido e criado em Jundiaí. Porra, Jundiaí, esse raiz, mano. Eu tava lá em 2005, quando o Paulista ganhou a Copa do Brasil na 9 de julho. Caraca, mano. Nossa, também, cara. Você acredita? Eu comprei uma bandeira, eu tenho até hoje essa bandeira, desde essa época, mano. Nossa, faz tempo isso aí, hein, cara. Você Faz resgatou. tempo, caraca. Paulista de Jundiaí, mano. Nossa, que saudade. Nem tá Caraca. na Série E agora. Puta merda. Puta, fase de ouro, hein? Foi maravilhoso. Inacreditável, né, mano? Mas eu Jogando sou, a Liberta. sou jundiaense raiz, nascido e criado. Morei um tempinho em São Paulo por causa da faculdade, mas já queria mudar logo de volta pra Jundiaí. E meu pai continuou nessa carreira dele de empresas, né? E eu logo que...
modéstia à parte, eu sempre tive facilidade com o colégio, mas eu odiava estudar. E não é que eu recomende isso, né? Eu acho que todo mundo tem que estudar mesmo, mas eu odiava, cara. Eu odiava. Porque eu sempre gostei muito dessa parte. Sempre o cara que falava, que gostava de falar... Nunca... Era bagunceiro, mas nunca se respeitou com os professores. E eu gostava de falar com todo mundo, de ter amizade com os professores. Comunicativo, né, mano? Sempre foi minha parada. E aí eu me sentia muito mal de ter que ficar prestando atenção na aula. Não era pra mim, cara. E aí... Eu tinha dificuldade porque eu não estudava. Eu realmente era bem vagabundo, essa é a verdade. E logo que eu saí do ensino médio, meus irmãos... Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã que é a mais velha dos nós 3. Eu fui o primeiro a trabalhar. Porque eu era maluco. Eu falei, cara, eu não quero seguir essa carreira assim normal. Eu falei, pô, vou arrumar um trampo no Outlet. E aí eu fui trabalhar no Outlet, fiquei um tempo lá, saí, fui depois trabalhando no Maxi Shopping. Mas você foi pra faculdade assim ou não? Você já fez Não, ensino médio? Eu fiz o ensino médio, passei 6 meses trabalhando no Outlet pra depois ir fazer faculdade. Você fez o quê? Fiz administração. E daí 6 meses você foi trampar no Outlet, Fui trabalhar no vendedor. Outlet. Quando eu tava terminando o ensino médio, eu comecei a trabalhar com o meu tio. Ele tinha uma loja de som e insufilme pra carro. Talvez vocês até conheçam. Tem uma loja que é saindo do Maxi Shopping. E foi o meu primeiro emprego oficial, foi lá. É antiga essa loja, né? Não? É bem antiga. Acabou que logo em seguida meu tio faleceu num acidente. Pesei o clima agora, desculpa. Mas aí... E aí eu fui trabalhar no Outlet e... Aí no período da faculdade, eu, sendo bem franco, eu não concluí a faculdade. Eu tranquei. Foi entre indas e vindas. Ô, mano, você tá narrando aí, parece minha vida, mano. Igualzinho, mano, igualzinho. Ué, o que seu pai falava disso? Igualzinho, Tipo, ele cobrava, cara. sua mãe cobrava, não... A minha mãe sempre foi mais compreensiva. Ela é brava, mas ela foi mais compreensiva. Tipo, se eu falava assim... Porque eu até tive um momento da minha vida que eu lutava e queria ser policial. E ela compreendia. Ela falava assim, filho, se é isso que você quer, vamos lá. Tem que ser bom, tem que estudar, fazer, passar. Meu pai, não. Meu pai queria que você... Não, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer ciência da computação, você tem que fazer uma coisa assim. Meu pai era esse cara. Então, quando eu... inclusive, quando o terceiro ano do ensino médio, eu reprovei. E meu pai, puta, foi uma E era escola particular? Escola particular. Imagina, você... Nossa. Agora que você é pai, é doído pagar Pagar pro o ano filho. Você inteiro. paga. Cara, Nossa. eu não precisei fazer, porque na época tinha um recurso do Enem lá que você conseguia zerar o ensino médio, eu acabei zerando lá. Mas ele ficou muito chateado, sem dúvidas, ficou muito decepcionado. Porque ele via... Meu pai não veio de uma origem humilde, né? Ele não é um cara que nasceu rico, nada disso. Então ele via no estudo. Tudo com o trabalho, né? Exato. Porque é o que fez a vida dele, com Exatamente. estudo e trabalho. É o que ele conhecia. Ele falou, cara, eu estudei muito. Ele fez 3 faculdades, MBA, Caraca. pós-graduação. Ele falou, cara, foi isso que me fez sair do nada e ter hoje uma vida legal. Você precisa fazer igual, senão você não vai conseguir. E eu nem culpo, apesar dessas divergências e de brigas e tudo mais, eu não culpo ele, porque é o que ele conhecia. É o que ele sabia. Era o melhor pra você. Exato. É o que ele acreditava que era melhor pra mim. E eu queria o melhor pros filhos dele, né? Só que tem uma coisa que desperta, né, cara? Que é muito do indivíduo, né? E isso que tudo você narrou, eu acho que é um perfil de alguns seres humanos que, mano, realmente, eu nunca gostei de estudar. Mano, não conseguia ficar na sala, mano, vendo uma pessoa falar. É a mesma coisa, eu queria se comunicar. E acho que é um perfil. E você pode ver, quando você vira adulto, você parte pro empreendedorismo. Você quer empreender, mano. Mesmo que você trampe em empresa, eu trampei em algumas empresas, mas era assim, eu juntava uma graninha, saía. Juntava a graninha, saía pra tentar fazer alguma coisa, tá ligado? Sempre foi assim. E, cara, às vezes, os pais, né, quando tem um filho lá que não gosta de estudar, que tem esse tipo de perfil, julgam o filho, pô, meu filho é vagabundo, não gosta de estudar. Cara, não é. Eu sempre trabalhei pra caraca. Quando eu trabalhava no Outlet, bicho, eu entrava às 9 da manhã e saía às 9 horas da noite no final de semana. Quando eu trabalhava com meu pai, bicho, eu entrava cedo e saía tarde. Até mais recente, eu tava precisando de serviço agora nessa nova empresa, pra uma empresa de móveis planejados. Bicho, teve dia que eu saí 1 da manhã e 8 da manhã eu estava de novo lá. Então eu sempre gostei de trabalhar, eu só não gostava de estudar. Essa é a parada que eu não gostava. estudar. Mas a parada do estudo acho que é uma coisa que futuramente vai ter que se reformular, cara. Eu tava pensando, porque pensa, se na época, tipo, né, nossa história é bem parecida. Se existe um formato, o cara olha pra ele, mano, esse moleque é diferente. A gente tem que entender a cabeça dele. E se desde pequeno a gente fosse treinado pra empreender, mano, eu acho que ia ser outro nível, hein? Cara, Já ia trabalhar inteligência emocional, trabalhar mano, outras paradas. Eu não vou dizer que a escola tá errada e tudo mais, mas sem dúvidas o modelo que a gente tem tá ultrapassado. Nossa, eu demais, posso citar mano. o meu exemplo, eu posso citar um amigo meu, o Gabriel Guitarrari. Ele era um fenômeno do jiu-jitsu.
é um fenômeno do jiu-jitsu. Com 16 anos, ele foi disputar um mundial nos Estados Unidos e teve uma professora que falou isso pra ele. Ele tinha 16 anos, foi disputar um mundial de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Teve uma professora que falou isso pra ele. Falou, viu, minto. Foi o coordenador do colégio. Para com esse negócio, cara. Porque ele faltava muito na aula pra treinar. Para com esse negócio. Você acha que você vai viver de jiu-jitsu? Para com isso, cara. Caraca. Ele foi pros Estados Unidos e foi campeão mundial. Cara. Voltou e hoje ele vive de jiu-jitsu. Tipo, Entendeu? cara, E se ele parasse, né? exato. E Se ele até parou. parasse, mano. Teve uma época que esse moleque é um gênio. Ele entrou numa depressão muito pesada. E eu acho que é muito por conta de tudo que falavam pra ele. Isso acabou afetando ele. Esse moleque é um gênio. Em tudo que ele fazia, ele era bom. E hoje ele vive do jiu-jitsu. Que ele Tem tem uns caras que querem diferenciar tudo que faz, né, mano? Esse moleque, eu tinha raiva dele, porque eu falava, Gabriel, você é foda, meu irmão. Para de se colocar pra baixo, você é muito... Meu irmão, você quer tocar violão, você toca bem. Os caras diferenciados. Eu lutava. Eu cheguei a lutar, tenho 3 lutas de kickboxing. E eu tava treinando boxe porque eu ia lutar MMA. Então eu tava treinando jiu-jitsu, muay thai, kickboxing. E eu tava treinando boxe com um cara que é muito bom, o seu Luiz aqui de Jundiaí. E um dia eu tava lá no treino e o seu Luiz falou assim pra mim, pô, cara, se eu tivesse grana eu investi no Gabriel. Eu falei, se o moleque se treinasse boxe, seria campeão mundial de boxe. Eu falei, pô... Caramba, o cara é já é muito... campeão mundial de jiu-jitsu, cara. Não fala nem de mim, pô. Mas você vê, o coordenador do colégio, em vez de olhar ali e entender, pô, esse moleque é um atleta, potencial pra caraca. Se fosse nos Estados Unidos, talvez ele seria do wrestling e teria bolsa na faculdade pra treinar e tudo mais. Pra caramba. E aqui ele foi desincentivado. E não por mal, né? Porque ela acha que ela queria o bem, igual o negócio dos pais, né? Às vezes é algo que vai ter que reformular, cara. Não vai ter como. Vai ter que futuramente mudar. Ainda mais com a internet, com tudo que tá. Não dá as mais, profissões com inteligência artificial, com tudo, cara. Como Como vai ser daqui a 5 anos, mano? A educação no nosso país tem que dar uma reviravolta aí, porque não tá acompanhando Não a acompanha. evolução. E eu acho que até parte dos pais mesmo, cara. Porque, graças a Deus, vocês já têm filhos, né? Eu ainda não, mas se Deus quiser, vou ter em breve. Eu acho que a gente já tá com essa cabeça mudada. Então, parte de casa vai ser resolvida, né? Que é uma boa parte também. Porque a gente é muito desincentivado, às vezes, pelos nossos próprios pais. Essa é a verdade. Não por maldade, mas porque eles não sabem como fazer. A gente já tá superando essa etapa. Já tá na outra geração. Talvez. Agora a questão do colégio também superar essa etapa e saber identificar os talentos, as capacidades e incentivar aquele caminho, né? Louco. E daí, voltando lá, você foi pro outlet. Daí foi vendedor. É. E aí, como foi? Foi 6 meses só? Cara, eu tive uma passagem no Outlet, acabei saindo porque eu fui fazer faculdade em São Paulo, depois eu voltei a trabalhar no Outlet. E no Outlet, eu até comentei num outro podcast que eu fui, eu gosto de contar essa história, então eu vou contar aqui também. Que foi uma das passagens mais legais que eu tive, assim. Lá na loja que eu trabalhava, chamava Bookman. Pode falar o nome, né? Pode. Manda. É uma loja de terno e camisa. E lá a galera era muito agressiva na venda. Bicho, você moscava na porta, vinha alguém, passava e roubava seu cliente. Era assim. Ainda mais na vez, né? Exatamente. Moscou na vez, perdeu. E aí, cara, um dia eu tava na porta da loja, era uma terça-feira, assim, um dia qualquer, sem muito movimento, e eu vi 2 caras vindos, e tipo, os caras estavam vindo, e os 2 caras tinham cara de milionário. Tipo, a roupa, um alinhamento, assim, eu falei, isso aqui não é pra qualquer um não, bicho. E aí, os 2 estavam passando, um tava de blazer, o outro tava sem blazer. Eu falei, ô, amigão. Eles não olharam pra loja, eles estavam indo reto pra ir numa outra loja. Eu falei, amigão, se o amigo tá com blazer, você tá sem. Eu tenho um blazer que combina com sua roupa. Deixa eu mostrar pra você. Ele falou, não, eu não quero comprar um blazer. Me olhou até meio assim, tipo, o que esse moleque tá falando comigo, né? Eu falei, cara, sem compromisso. Deixa eu só mostrar pra você. Se você gostar, você leva, senão você segue seu caminho. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu não quero comprar um blazer não, mas eu quero que você venha trabalhar pra mim. Ele sacou o cartão assim, meu nome é Alexandre Birman, sou presidente do Grupo Arezo. Na hora eu achei que ele tava me zoando. E aí eu fiquei meio rindo assim na porta. Assim, tá bom, vou lá. Tipo isso. E aí passaram os 2, o que tava com ele voltou. Você achou que era brincadeira? Eu falei, achei. Ele falou, não, meu nome é Davi, anota meu e-mail, eu tô sem cartão, me manda porque a gente realmente quer você lá na empresa. E cheguei em casa, botei no Google o nome do cara. Falei, será que é esse cara mesmo? Um dos 50 caras mais ricos do Brasil. O cara é Mano bilionário do céu. E lá no Que time, hein? Lá no Outlet tem, né, cara? Ali é um grupo seleto que passa, né? Mas ele, no E caso, daí você mandou um e-mail pra ele e foi trabalhar com ele? no caso, ele não tava indo lá pra comprar, eles estavam indo lá porque eles iam Sim. passar na loja da Arezzo lá, por algum motivo, ele não lembra exatamente. E depois eles iam pra convenção de lojas, de franquias do Grupo Arezzo. Então eram várias lojas franqueadas. E eu mandei o e-mail pra ele, era uma sexta-feira, lembrei. Eu mandei o e-mail na sexta pra ele. E aí no sábado o Davi me respondeu.
Ô, Pedro, parabéns pela atitude, é de pessoas como você que nossa equipe precisa. Entraremos em contato. Aí eu falei, pô, velho, esse cara deve ter muita coisa pra Vai fazer. entrar nada. Ele já me esqueceu. Não, mano, na moral, que improvável isso, hein? Exatamente. Cara, que improvável, Improvável. mano. Que doideira. Esse cara deve ter passado uma vez no Outlet na vida inteira dele. E ele cruzou comigo lá. Não, e você tá na E porta... você foi lá e ter o chamou o time cara. E ter a ousadia de chamar. Falou, mano, o cara é ousado, né, velho? Mas foi exatamente Foi isso. por isso, É. foi o cara da ousadia. Eu mandei um e-mail e ele respondeu na segunda-feira. Pedro, usei você de exemplo para todos os 470 gerentes da minha rede. Caraca. Davi marca uma entrevista. E depois eu conheci uma pessoa que estava nessa convenção que ele foi. E a pessoa... Realmente ele falou. ela falou, conheceu a minha "Pô, história e assim, falou, pô, você que é o cara que ele falou lá. Falou que ele abriu a convenção falando. E estavam falando sobre essa questão da motivação, do sangue no olho para vender. Mas ele falou, pô, eu acabei de passar lá e tinha um moleque na porta da loja que podia estar encostado no fundo da loja. Mas o moleque queria muito vender. E ele me abordou sem saber. Mas arrumou um emprego, né? E eu fui trabalhar com ele, sim. Foi uma experiência muito legal. O Alexandre Birman é um cara, assim, é muito diferenciado. Ele é um gênio. Infelizmente, eu tinha um pouco de maturidade na época, não soube lidar com algumas questões de alguns problemas que eu tive. E você foi naquele fazer o quê? Foi vendedor mesmo? eu era consultor comercial. Então lá eu cuidava das lojas que vendem multimarca, como tem loja de multimarca de sapato, mas Uhum. eu cuidava de uma marca do grupo chamada Ana Capri. Então eu que vendia para essas lojas da região de Campinas e região de Sorocaba. Cara, mas você saiu de vendedor lá da... Como chamava a loja? A Bookman. Saiu da Bookman de vendedor e já foi de consultor. É. Cara, Por causa de uma atitude. Aí, não mosca não, mano. Teve a oportunidade, fala. Aí, hora do meu remédio. tome. Então tome. Caraca. Mas é sério, mano. Às vezes a gente perde a oportunidade, cara, com vergonha. Pô, porque você sentiu algo, né, mano? Você olhou e falou, mano, O cara é é diferenciado. diferenciado. Você teve a ideia. E, mano, teve a ousadia. Às vezes a gente perde a oportunidade e deixa passar, mano. É loucura, Aí né? você ficou quanto tempo lá na Capri? A gente tava conversando um pouco antes de começar. Não, até foi agora, acho, né? Já foi quando a gente começou. Sobre esse lance de ficar um pouco tempo na empresa e tentar sair. Eu saí da Arezzo pra fazer o Cozinha Hardcore. Que daí a gente até se aproximou nessa época. Que da hora, mano. E... Valeu a troca, viu? Ana Capri. Valeu a troca. eu sempre quis muito, eu sempre gostei de negócios. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu não era aquele cara que saiu do ensino médio falando, pô, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto. Eu não sabia. Eu gostava de negócio, gostava de vender. E aí, eu era muito amigo do Cauê Moura. O Cauê Moura tinha o quadro do Cozinha Hardcore. E eu falei, bicho, se a gente fizer um food truck disso aí, mano, Vai e a gente estourar. for pra um evento, mas não vai vender muito. Vai arrebentar. Vai vender muito. Aí na hora, liguei pro Cauê e falei, mano, eu preciso falar com você, cara. Mano, e essa veia comercial você trouxe, né? Foi meio que uma parada que você enxergava. Eu acho que tá... É difícil falar isso, né? Não, mas eu acho que é um pouco de nasci assim, Nasceu né? desse jeito. Nasceu diferente, né, mano? Eu sempre gostei muito, cara. E isso até é um problema, às vezes, que você perde o foco. Às vezes você fica pensando em tanta coisa que você perde um pouco o foco. Isso é até um conhecido como problema. TDAH, né? Não? Parece um pouco. Mas eu não tenho nenhum diagnóstico, né? Eu acho que eu nem tenho, assim, mas às vezes eu perco o foco, que eu vou pensando em tantas coisas. Mano, é muita coisa, né? E aí você fala, pô, e se eu fizesse tal coisa? Mas calma, não fiz o que eu tava pensando antes, preciso fazer aquilo antes. Aí você foi pôr na Capri, daí conheci o Cauêzão. Eu já era amigo do Cauê antes, ele já tava com Cozinha Hardcore, e eu liguei pra ele e falei, Cauê, vamos fazer isso, mano. Na hora ele falou, cara, curti, vamos fazer. Aí tinha um outro amigo nosso, que chama Pedro também, um outro amigo meu, aliás, o Cauê não conhecia ele. Liguei, a gente precisava, falei, pô, o Cauê não vai querer entrar com a grana, porque eu sempre fui o cara desenrolado, assim, tipo, eu vou fazer um rolo pra dar certo. Eu posso não ter, mas eu vou dar um rolo, fazer um rolo pra dar certo. Falei, eu não tenho dinheiro pra fazer um food truck, né? Aí eu liguei pra esse amigo meu, o Pedro. Falei, cara, eu tô com uma ideia que fazia muito tempo que eu não falava com ele, desde o ensino médio, assim. Só que eu sabia que ele tava bem financeiramente. Liguei pra ele, falei, cara, o que você acha? Ele falou, vamos tomar um café. Falei que ele adorou a ideia. Falei, pô, vamos fazer, eu vou botar a grana pra gente fazer esse food truck aí. E aí saiu o Cozinha Hardcore Evento. O João, acho que você foi em alguns, né, cara? Nossa, foi, gravou. Mano, teve um no... Salve pro Cauêzão, hein, mano? Cauêzão Miliano. Aliás- Lenda do YouTube, mano. Aliás, Saudade convidar de ele, hein? você, Cauê. Saudade, velho. Saudade. Tá magro, o bicho tá todo... Tá galã agora. Tá todo galã. E aí eu lembro que teve um evento desse, mano. Eu tava viajando no dia, cara. Foi no... Como chama? Casa... Rei da Noite. Rei da Noite, mano. Rei da Noite. Bombou, né, mano? Vendeu muito, né, mano? Cara,
Que eu fiquei sabendo, os caras falaram, mano, era fila quilométrica. Caótico. E era o lanchinho, né? Como que era o lanchinho lá? Tinha o Hecatombe, tinha um que era grandão de 1 quilo, que eu não lembro o nome. 1 quilo, mano. O nosso objetivo era sempre esse, né? Hardcore, né, pô? Hardcore, exatamente. Hardcore. E... Cara, a realidade, a gente era muito imaturo na época pra fazer isso, foi uma loucura. A gente não tinha o conhecimento necessário pra fazer um evento daquele tamanho. A gente falou assim, a gente alugou um outro espaço e falou, vamos vender 1.000 ingressos. Cabia 1.000 pessoas nesse lugar que a gente tinha alugado. E eu falei, de boas, o Cauê vai lançar um vídeo, vai ser 3 semanas até o dia do evento. 1.000 ingressos a gente vende em 3 semanas. No dia que o Cauê postou o vídeo, o site caiu do ar com tanto acesso. Nossa. E esgotou os 1.000 ingressos no dia. Caramba. Menos de 24 horas esgotou os 1.000 ingressos. Aí a gente foi pro Rei da Noite. Falou, cara, precisamos de um lugar maior. Mano, você falou um negócio que a gente era imaturo, né? Mas igual o João com o Torresmo Day. Porque meio que vocês criaram o bagulho, né? Não tinha igual hoje que tem... Não, foi os primeiros malucos que fez, tá ligado? Louco, saiu rasgando o mato. Foi foda. E era legal que dava certo, né? Mesmo sendo um bagulho meio louco, tipo, molecada fazendo, mas dava certo, né, mano? Cara, era muito foda, era incrível. E era realmente isso, desbravar, porque hoje a gente vê um monte de gente fazendo evento e tudo mais. Na época a gente não tinha uma inspiração pra fazer isso. Falei, mano, vamos fazer essa parada? Ia ser da hora, né? Vai Ia ser muito da louco, hora, né, mano? E, pô, o evento foi caótico pra caraca, bicho. E até eu vi um vídeo do Cauê, que ele falou, bem depois, até nesse momento, até recente, assim, que ele falou assim, que ele tava listando algumas coisas que ele se orgulhava. E uma das coisas que ele se orgulhava foi de ter lotado o Rei da Noite. Porque ela é grande, cara. É bem grande. Cabe 3.000 pessoas pra... E se não me engano, o Sepultura fez um show lá uma vez e não lotou. E ele falou, cara, eu fui fazer um evento e lotou o bagulho. Tipo, tinha gente pra fora. Não, pra E você quem fazia ver. os lanches? Era vocês ou não? No evento em si, a gente não conseguiu fazer. A gente contratou uma outra empresa pra ajudar, porque falou, cara, não tinha a menor Deu até condição. tendinite no braço. Você é louco. Não, Mano. E tinha comida pra todo mundo? tinha comida pra todo mundo. Foi um pouco... esse lance da imaturidade que eu falei, ficou um pouco desorganizada a fila e acabou nem... Tipo assim, todo mundo que quis lanche tinha. Sobrou o lanche. Mas ficou um pouco demorada a fila, então teve gente que acabou optando por não comer, saiu, curtiu o evento, os shows e acabou saindo e tal. Teve gente que acabou não comendo por conta da fila. Isso foi um pouquinho ruim. Cara, é treta fazer evento, né? Que é um dia só, cara. Não tem chance de erro, cara. E sempre dá os imprevistos, né, cara? Cara, É uma loucura. Tudo que pode dar errado, dá errado. Uma vez eu aluguei uma casa lá em Curitiba. Aí um dia antes eu fui na casa, conferi tudo. Aí o dono da casa, não, amanhã às 7 horas estou aqui e tal. Mano, nós fui pra lá às 7 horas. Deu 7, 8, 9, 10. O cara não chegava. Não abriu o O evento? cara Não abriu? chegou virado de uma balada, mano. Nossa. Era quase meio-dia, mano. Nós queria matar esse maluco, mano. E já tava fila lá Já tava fora? fila e nós lá na fila com os caras. Mano, aí pra montar as lojas, pá. Meu Deus. Cara, eu só sei que o cueca, mano, saiu pegando um monte de coisa, quebrando, dando voadora. Merecido, né? Mano, arrebentou a casa inteira, mano. Quase arrebentamos um maluco, tio. Naquela época não era louco, velho. Nossa, foi por pouco. Mas, cara, todo evento acontece um bagulho. Não tem como, né, mano? É muita gente, é muita coisa pra fazer, né? E daí vocês fizeram esse evento que foi gigante e aí continuaram fazendo? Como que foi? A gente fez esse evento, foi a inauguração. E aí depois a gente participou de outros eventos. Então tinha feira de food truck em Jundiaí, a gente participava. Teve o YouTube Fan Fest, a gente participou. Tinha evento em São Paulo, a gente participava. A gente fez isso. Acabou que o Cozinha Hardcore não deu muito certo depois, porque a gente não estava muito bem alinhado. O Cauê tinha uma expectativa, o Pedro tinha outra, eu tinha outra. E até no final eu queria continuar, o Cauê também tinha vontade de continuar, mas o Cauê, com todo respeito ao Cauêzão, que é um cara maravilhoso, mas ele não estava tão compromissado com aquilo, não era assim... Eu tinha outras paradas, né? Não era o business principal dele. E talvez ele não concordasse com algumas coisas que a gente pensava. Então ele não estava tão compromissado com aquilo. E aí o Pedro, que era um cara que hoje tem grandes empresas, um cara que está muito bem sucedido, ele via muito como negócio somente. Ele não tinha essa vontade de fazer dar certo. Ele falou, velho, tá dando errado, tchau e benção. Tô indo embora, paga isso aqui e eu tô indo embora. E já era, e acabou meio que assim, eu tinha vontade de continuar, mas aí o Cauê também entrou numa fase diferente, ele parou de curtir esse lance do Cozinha Hardcore, ele até parou de fazer o quadro logo em seguida, daí a gente achou melhor que... Mas fez vários, né? Gravou vários, não gravou você? Insanos? eu acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes lá. Mas, mano, era muita comida pesada também, né? Tipo, mano, pra manter aquilo ali muito tempo já tinha morrido. Eu acho que foi certo isso, eu também
Eu também, cara. Eu engordei muito, muito. Bom, se bem que a maior parte foi depois que eu casei, né? Mas na época eu engordei bastante. E, pô, saúde é complicado, né? Não dava. A gente tava bem. Naquela época a gente era muito maluco mesmo. Bebia muito, né? Era meio punk o rolê, né? E durou quanto tempo, assim, a cozinha? Você Cara, a lembra? cozinha acho que durou um ano, mais ou menos. Tá no ar o canal ainda, será? Eu não Acho que sei, tá, né, mano? Cara, será? Eu acho que é capaz de ter até vídeo nosso lá do evento, tudo. Que da hora, mano. E daí nesse um ano, mas você vivia do cozinha? Ou porque você saiu da Não. Ana Capri? Eu tinha o cozinha, e aí nesse período meu pai, ele tinha sido mandado embora da empresa que ele tava, e ele já era aposentado também, e aí ele tava comprando os móveis pro apartamento dele. E ele foi numa loja lá comprar os móveis pro apartamento dele, o dono da loja era um cara super vendedorzão, e nisso desceu o pai do dono da loja, saiu da parte do andar superior, que era o escritório, desceu, e meu pai conheceu o cara. Ele, pô, eles tinham trabalhado juntos. E aí virou um papo amistoso, e o cara falou, pô, eu acabei de comprar outra loja e quero um sócio lá pra tocar a loja, você não quer ser meu sócio? Agora que eu aposentei, você vem com uma dessa? Mas meu pai tava nessa, ele queria Sim, sim. trabalhar. Que cara, vai aposentar, vai fazer o quê? E ele era novo, meu pai era novo. Para. Tipo, tinha muita lenha pra queimar. E aí a gente foi lá e acabou comprando a parte da loja. Passou pouco tempo, a gente comprou a loja inteira e a gente ficou com aquela loja de móveis planejados. Isso foi em 2015 a gente começou a loja de móveis, nossa primeira loja de móveis planejados. Cara, Pô, legal. 2015, velho. E era uma franquia ou era própria? Não, marca própria. Marca própria. E, cara, aí falando um pouquinho de trabalhar em família, né? O meu pai, assim como eu disse, um pai incrível, não tem um A pra falar dele como pai. Mas imagina pra um cara que teve uma carreira longa em multinacional, tendo altos cargos, chegar e ter que discutir com o filho, porque o filho pensa uma coisa. Pra ele, eu sempre tava errado. Não importa o que eu falasse. Falar, cara, esse moleque não tem como saber mais Cara, que mas coragem dele, né? De ser, tipo, CLT a vida inteira e foi empreender depois de mais velho, né? Muda muita coisa, tem que lidar com muita outras... rolê, né, velho? Uma loja ainda que mexe com pessoas, cliente final, reclamação pra caramba, porque nesse mercado aí, cara, nossa, a galera deve mudar de ideia, deve encher a paciência também, né? E daí vocês ficaram com a filial ou vocês ficaram com as duas lojas lá no... Não, a gente tinha a Mobiliata, a loja na Rua do Retiro, e a gente teve essa loja de 2015 a 2020. E aí, sempre crescendo um pouquinho. Aí, em 2018, a gente contratou um gerente que me ensinou muito, o Valmir, cara incrível, me ensinou muito. E aí, a loja começou a crescer mais. 2018 cresceu mais, 2019 cresceu mais, 20 foi um ano maravilhoso. E aí que foi a nossa maior divergência entre eu e meu pai. Meu pai chegou e falou, não, agora é o momento. E ele se iludiu um pouco ali, né? Eu espero que ele não veja eu falando isso, mas se iludiu um pouco de achar que ele tinha dominado o modelo de negócio. Não, eu já sei como faz. Ele falou, vamos ter mais loja. E, cara, de 2020 eu tinha uma loja, em 2021 eu tinha 3, em 2022 eu tinha 4. 3 em Jundiaí e uma em Indaiatuba. E aí foi o nosso grande erro, e eu também o momento que a gente mais brigou, porque eu era totalmente contra. Eu falei, cara, isso aqui vai dar errado. Pra você ter uma loja funcionando bem, você precisa ter uma equipe boa. Pra ter 4 lojas funcionando bem, você precisa ter 4 equipes boas. É muito mais complexo. É uma estrutura totalmente diferente. São custos fixos muito mais altos. É muito alto. Cara, eu fico doido quando eu ouço isso aí, porque, tipo assim, o cara tem uma loja, daí ele fala assim, cara, e normalmente, você vai me corrigir se eu estiver errado, não investe no digital. Ele não faz Google, ele não faz Meta, ele não faz nada, vende por indicação. Aí ele fala, cara, como que eu vou vender mais? Vou montar outra loja, porque a outra loja vai gerar um fluxo de gente nova, um fluxo de tráfego, e vai ter outra. E ao invés dele montar outra loja, ele poderia ter pegado a grana que ele tem e explorado a primeira loja para gerar todo o potencial que ela precisava. Então, pra cara, demanda, né? quanto que é para abrir uma loja? Meio milhão? Cara, na nossa última loja a gente gastou mais de 800 mil reais. 800 mil reais, que ele poderia ter pegado, injetado uma puta grana em marketing, em Google, em tráfego. Mas a questão também, se com todo esse tráfego e vindo muito cliente, se ele ia ter demanda na fábrica para produzir. Então, mas ele montou 4 lojas. A fábrica, teoricamente, eu aumento a fábrica. Ele aumentar a fábrica, né? Mas é normal isso, cara. Normalmente é essa a ideia. Que o cara fala assim, pô, preciso... Vou abrir mais uma loja, né? Vou abrir mais uma E loja. é o contrário, é o que você falou, mais custo, mais equipe. Cara, se a gente tivesse feito isso em 2020, hoje meu pai não tem mais loja. E ele acabou fechando as lojas, não foi uma situação nada fácil pra ele. Mas se tivesse feito isso em 2020, hoje estaria vendo uma realidade muito diferente.
Até porque eu acabei saindo por conta das nossas muitas brigas depois. Mas era óbvio. Cara, ó, o aluguel da próxima loja que a gente abriu, imediatamente aqui a gente abriu, a segunda ali, era, se não me engano, R$12.000. Nossa. Se a gente tivesse pego só isso aí, fora equipe, fora tudo mais. Registro, Só esses tudo. 12 mil investido no digital seria totalmente diferente. Seria um resultado muito melhor. A gente não tava a gente não tava estagnado, a gente tava crescendo. Não é, ele tinha essa impressão de que, pô, a gente vai estagnar aqui. Eu falei, não. A gente chegou num faturamento que a gente nunca tinha chegado. Vamos continuar crescendo, vamos explorar o melhor dessa loja. Investir em equipamento, né, mano? Profissionalizar a equipe. Bicho. Oi, dá uma agonia, não dá, mano? Você saber o que vai acontecer. Você tentar falar pro seu pai e ele não aceitar. Mano, eu vivi muito isso com meu pai. Cara, você tá falando aí, mano, é muito parecido a nossa história. Cara, teve uma época da pandemia. Meu pai tava com o barzinho, quebrou, não sabia mexer no digital. Fui pra lá, fiz o rolê, tive a ideia dos baldinhos de torresmo. Eu lembro bem. Eu falava pra ele, pai, isso aqui vai explodir. Mano, o cara querendo investir, querendo comprar ideia. E ele bloqueado. Falava, meu Deus, cara, não é possível, mano. E não aceitava. Por quê? Olha a cabeça do velho, né, mano? Tipo, não é possível que meu filho tá fazendo algo que eu não pensei antes. Tipo, essa ideia não é minha. Eu te juro. Não rolou por causa disso, mano. É ego, né, mano? No Ego, final mas é ego. bagulho de pai velho, mano, das antigas, cara. O ego é uma Ego é uma bosta, bosta. né, mano? É uma merda, cara. Destrói, velho. Destrói, mano. E é um bagulho que se você não tomar cuidado, mano, o ego infla em várias situações. Não só em negócio, em tudo. Não, mano. em tudo. Em tudo, mano. É. E o bagulho atrapalha, hein? Você é Muito. louco, cara. E, cara, é exatamente isso. Meu pai, por ter tido uma carreira muito longa, que teve sucesso, né? Ele olhava pra mim, pô, o cara que não quis fazer faculdade, que não seguiu os passos dele, só que eu tava muito conectado com o mercado. Eu era o cara que vivia o negócio. E você era o cara do comercial. Só que eu era amigo dos montadores também. Eu vivia aquilo. Eu tava na obra todos os dias. Eu conhecia a fábrica, eu era amigo do cara que fabricava, do líder de produção da fábrica. Eu era amigo dos montadores, eu era amigo do cara da entrega. Eu era amigo de todo mundo, porque eu tava conectado com o negócio. Então quando eu falava, pai, não vamos seguir por esse caminho. Por quê? Porque eu já vi isso aqui, não vai dar certo. Ele olhava pra mim e falava, esse moleque aí... O que ele tá falando? Nem fez faculdade, eu fiz 3 faculdades, MBA, pós-graduação, não sei o que tem. Como que esse moleque vai saber mais que eu? E no final eu sabia mesmo. Com todo respeito ao meu pai, que eu amo muito, mas eu sabia mesmo. E resultou nisso, né, cara? Tipo, ele acabou fechando as lojas. Eu saí em 2023, falei, pai, como eu era comercial, eu tava na frente de conseguir novos negócios. Então eu ia em escritórios de arquitetura. Por exemplo, vou até citar um escritório de arquitetura que eu admiro muito aqui. O Sala 3 de Arquitetura, que é o escritório de Itu. É um escritório muito grande, que só tem obra maravilhosa. E eu tinha uma loja de alto padrão ali perto da Malota. E eu fui lá no escritório dos caras mais de um ano para conseguir um projeto dos caras. Que eles me indicassem pro cliente dele. Mais de um ano visitando, mostrando o resultado. Aí leva os caras na loja, aí leva os caras na fábrica. Aí, finalmente, os caras falaram, beleza, a gente confia em você Confia agora. em você, vamos vambora. passar uma obra para você orçar pro nosso cliente. E, obviamente, que daí é você que negocia com o cliente. Mas a gente vai te dar essa oportunidade de você entrar numa negociação. Pô, que honra para mim, cara. O cliente era um cara incrível também, gente boa demais e deu certo. Chegamos e fechamos a obra. Uma obra incrível em Itu, uma casa maravilhosa. Só que como a gente já estava no momento com muito custo alto e tudo mais, meu pai estava deixando de investir onde deveria. E a gente brigou uma vez que eu queria investir em novos... Tecnologia, não. Conferentes. O cara que confere as medidas do projeto. E ele não contratou a pessoa que eu queria que contratasse e tudo mais. Resultado. Deu muito B.O. na obra desse cara. Que é onde dá a treta, né? Muito. Que é a hora que vai instalar... Exatamente. Mano, tá errado. E aí, imagina como o Sala 3 se sentiu diante de mim, assim. Tipo, como eu me senti diante deles, né? Tipo, os caras, pô, Pedro, você tá um ano aqui tentando. Aí eu te dou uma chance e você só faz cagada, velho. Nossa. Eu não vou mais te dar chance nenhuma. E eles estão certos. Porque a gente tá falando num ticket de quanto? Quanto que... Esse cara fechou 500 mil. Mano, 500 mil imóveis, velho. É muita grana. É muita grana. E aí, Se fosse hoje, ia ser 1 milhão quase. Porque Com certeza, atualizou com demais, certeza. cara. Móvel é o que mais atualizou. era uma casa linda, sabe? E aí é isso, tipo assim... O que o Sala 3, tô citando eles porque eu gosto muito do trabalho deles e até me reaproximei deles agora. E o que eles pensaram? Falaram, Pedro, desculpa, a amizade continua, mas não vou te Mas indicar não mais dá, projeto nenhum, cara. Tem como, né? E aí, como é que eu tenho coragem de chegar pra outras pessoas e oferecer se eu tô sabendo dos problemas? E aí eu cheguei, num dia de muitas brigas, cheguei e falei, cara, desculpa, eu tô saindo fora. Não.
Falei, agora... Porque várias vezes eu falei que ia sair e não saí, né? E pro vendedor, pro comercial, ele tem que acreditar. Se ele não acredita, você vai vender como, cara? Você perde a moral, você perde, né, aquela vontade, mano. Exatamente. Se você não acredita, não Já tem era. como vender. Não tem como vender. E aí, como é que você chega pra um cara que você admira e fala, pô, que nem hoje a gente se encontrou, pô, tô fazendo orçamento. Como é que eu falo pra você? Pô, deixa eu orçar pra você se eu não tô confiando no que eu tô falando, sabe? Se eu não acredito no que eu tô falando. Pô, vou mentir pras pessoas? Não tem como. E aí eu saí, aí também, aí meu pai, com eu saindo, perdeu a frente comercial da empresa e acabou dando os problemas que deu. Cara, e falar pra você, o cara não tem um comercial, não adianta, ele pode ter a melhor empresa do mundo, tá vendendo, meu amigo, é a única profissão que existe pra mim é vendedor. Porque ou você vai vender seu tempo, ou você vai vender um produto, ou você vai vender seu serviço, ou você tá vendendo alguma coisa sempre. E o vendedor tem aquele negócio, né? Nossa, é o vendedor, o cara... Eu não sei por que criou isso na mentalidade, principalmente no brasileiro, mas, cara, sem o vendedor, Você é louco, não tem não como. tem negócio. O cara que sai pra rua, o cara que tem comunicação, mano. Achou um cara desse, filho, abraça. É verdade. E, cara, eu acho que, assim, o problema no Brasil, né, citando isso, é que tem muito cara que é charlatão. Exatamente, isso que que é acaba atrelando, né? Até eu posso dizer, eu já tive experiência com um cara que eu contratei que parecia ser incrível e o cara não entrega nada. E aí, você fica realmente, puta, tem cara que fala muito e você vai ver o resultado, não é nada. Eu sempre, não que eu seja, nossa, o suprassumo, não é isso. Mas eu sempre gostei de entregar e aí as pessoas vão julgar pelo que aconteceu. Falar, lojas, o Pedro conseguiu fazer tal coisa? Ah, não, ele fez tal coisa. Eu fiz, cara, eu fiz móveis na casa de cara que joga na seleção brasileira, sabe? Então, tipo, eu fiz grandes obras para poder chegar pros outros e falar, ó, eu fiz isso daqui, eu fiz os móveis do Podpah, eu botei a mesa da Arboreal no Podpah, sabe? Então, fiz bastante coisa legal, assim. Legal, e foi uma trajetória incrível aí com seu pai, e daí saiu. Mas tudo aprendizado também, né? Mesmo Não. que passou esse perrengue com o pai, hoje eu encaro, tipo, muita coisa que eu vivi com meu pai, mano, aprendizado. Cara, uma coisa que eu falo pra Elaine, vamos observar a nossa filha. Na hora que a gente vê um talento dela que realmente ela gosta, mano, vamos investir nisso. Tipo, talvez hoje a gente tenha essa mentalidade do digital, mas daqui 10 anos mudou tudo. A cabeça da molecada mudou, as profissões mudou. Então a gente tem que estar antenado pra não repetir o que nossos pais fez. Que não é na maldade, é o que a gente viveu, mano. E tem que saber que você vai errar. Porque faz parte da vida errar. Mas só de você querer acertar, de você estar aberto a pensar, é o caminho. Você tem que estar aberto a querer, né, cara? Porque eu acho que muita gente não tá aberto a querer. Então tem que querer. Fala, pô, eu tenho que entender que eu não sou o dono da verdade. Talvez eu veja alguma coisa e perceba que eu tô errado. E eu vou mudar. Porque faz parte da vida, Faz parte, né? mano. E Cara, essa humildade de reconhecer, mano, nossa, é difícil às vezes, né? Mas lidar com empresa é muito difícil, né, cara? Você criou uma empresa, ó, vamos lá, antes de você sair. Então foi 4 lojas? 4 lojas. Quantos funcionários tinha? A gente chegou a ter 5 lojas, que tinha uma loja de roupa, meu pai meteu essa também, eu era totalmente contra. Mas chegou a ter 5 lojas. Cara, eu acho que a gente chegou a ter uns 40 funcionários. 40 funcionários, 40 cara. vidas ali, que Cara, cielo. Era 40 muito difícil. família. muito difícil. É difícil, não é fácil. E mão cara. de obra embaçada, né, cara? Nossa. O mercado de construção civil, de modo geral, no Brasil, e aí eu digo construção civil, né, parte de interiores também, que é móveis planejados e tudo mais, é um mercado que, cara, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque tá faltando mão de obra, a mão de obra que tem, muitos não são profissionais, assim, os caras são muito amadores. E aí você pega... O cara que é bom tá ganhando dinheiro, cara. Você pega montador de imóveis. Não sei se vocês conhecem algum montador de imóveis e tudo mais. Cara, montador de imóveis que é bom. Eu conheço montador de imóveis que tira 20 pau no mês, velho. Que não tem, né, cara? E é o cara que vai acabar com o seu trabalho. Vem o arquiteta, monta tudo, daí vem você a fábrica, daí vem tudo. A hora que vai instalar, se o cara cagar. Você pode ter o melhor material do mundo. Se o montador for ruim, estraga. Se for o pior material do mundo e o montador for bom, ele dá uma salva salvada. ainda. Dá uma salvada. Mas isso que você falou é real. Nesse meio, assim, eu construí minha casa lá, né? Cara, eu passei muita raiva, velho. Os caras é muito ruim, mano. É uns negócios assim que você fala, não é possível, cara. E aí eu tenho um primo que ele tem uma empresa de pintura. E ele, cara, é excelente no que ele faz. Mano, ele ganha muita grana de pintura, mano. Ele tem uma equipe. Mano, aí o cara começou com casa, aí foi pra mansão, aí foi pra pintar prédio. Porque não tem, né, cara? Mano, esse meio aí, quando o cara pega mesmo, ganha muita grana, mano. A gente tem grandes empresas aqui em Jundiaí que cresceram muito somente por conta disso.
Eu posso até citar um concorrente meu, a Fabrilis, é uma marca de extremo sucesso, que hoje ele está em vários lugares do Brasil, tem loja em São Paulo, tem loja fora do Brasil. Os caras são muito bons. E eles são muito bons do quê? Em produto. Os caras entregam um produto foda. Hoje eles têm muito mais coisa, né? Os caras têm uns gigantes, mas eles sempre se preocuparam muito. Os donos eram um cara do comercial, que inclusive faleceu, Deus o tenha, e os outros dois, que eram irmãos, que eram montadores antes. E os caras manjam tudo da parte de montagem. Você é o segundo cara, o Limão veio aqui e falou deles também. É mesmo? Ele falou, você tem que trazer esses caras aqui no podcast. Não, eu nem tenho amizade assim com eles, né? Não tenho proximidade. Eu os conheço, talvez eles me conheçam por estar no mesmo mercado, mas os Era caras concorrente da época, né? a Mobiliata era a Fabris antes. Foi onde a Fabris nasceu. A gente comprou a loja deles. Caraca, velho. Que loucura. E o Douglas, que faleceu, coitado, ele faleceu bem novo, se não me engano foi 42 anos. Ele faleceu com doença do carrapato. Viralizou bastante na época, aquele caso. Foi numa festa em Campinas que acho que 4 pessoas morreram. Lembro disso, cara. O cara tinha 42 anos, cara. E o cara, ele era um fenômeno do assunto. Assim, Nossa, o cara, que ele... judiação, Sabe né, esse cara? que você tá Morte falando? besta Esse dessa. cara diferenciado, que tá pra frente, Esse cara era tipo assim, o top 1. Ele era brabo mesmo. Infelizmente, a gente nunca vai entender, né, o motivo, mas Deus o tenha. Caraca, aí beleza. Aí você saiu em 2023, você saiu do seu pai. E aí, foi pro mundão dos business? Como que foi essa transição? Porque é difícil, né? Não sei se aconteceu com você, mas corta o coração, né? Muito. Mesmo você sabendo que é treta, que não vai... Você olha seu pai e fala, mano, eu tenho que quebrar esse laço aqui, que senão vai dar ruim, mano. Pra mim foi difícil, velho. Você foi de boa? Não. É Foi muito difícil, embaçado, cara. né, mano? E hoje, ainda mais, vendo meu pai na situação que ele tá, que é uma situação muito mais difícil, onde as lojas fecharam e tudo mais. Cara, eu não vou dizer que eu me sinto culpado. Eu sou um cara que eu consigo me manter assim, equilibrado da parte psicológica e emocional, mas eu fico às vezes pensando, puta, se eu não tivesse saído, será que meu pai estaria numa situação melhor hoje? Será que eu não faço milagre, cara, essa é a verdade. Eu não ia conseguir salvar a empresa diante das escolhas erradas, mas talvez, será que não teria conseguido convencer se eu tivesse tentado um pouco mais? Mas é difícil, né? Não adianta eu ficar, mas eu fico muito triste, sim. Ainda mais quando eu passo lá na frente onde foi a loja. Corta o coração, Putz, né, cara. mano? Vem um filme na cabeça, né, mano? É. Caraca, é embaçado mesmo. E aí, você foi pra onde, mano? Você foi fazer o quê? Cara, logo que eu saí, eu tinha conhecido um cara chamado Henrique, de uma empresa chamada Arboreal. E... Putz, sou fã dele, cara, sou fã. A Arboreal é uma empresa que faz móveis de madeira maciça. Então aquelas mesas curvas de madeira que vai até o chão, assim. Nossa, louco, Klein. É o Isso aí cara, é arte. é o cara que criou isso aqui no Brasil, cara. Esse cara que lançou esse produto, tem outras pessoas que fazem, mas quem que trouxe isso, assim, de verdade, com força, foi o Henrique, com o Arboreal. E ele tava precisando de um cara que buscasse mais a parte de relacionamento. Porque o que acontece? Quando você vai vender uma mesa, você pode anunciar na internet, e aí o cara vai pesquisar, tô querendo comprar uma mesa. Ele vai lá e busca no Google mesa. E ele vai talvez ver a sua. Mas uma coisa muito importante quando a gente tá falando de móveis planejados, de qualquer coisa que envolve essa construção, é muito importante você ter um aliado, que é o arquiteto. Porque se o arquiteto coloca o seu produto no projeto dele, se ele gosta do seu produto, se ele entende que aquele produto traz vantagens para o cliente e coloca, você está muito na frente. Porque imagina só, o cliente pode entrar lá no Instagram da Arboreal e comprar uma mesa. Mas se o arquiteto dele já projetou a casa com a mesa, Nossa, com as cadeiras da Arboreal, com a mesa de centro da Arboreal, com o aparador da Arboreal, aquela mesa que ele ia vender por 15 mil, ele vendeu um pedido de 60, 70 mil. E outra, a gente tá falando no nicho também que o cara, um artista, dá um exemplo aleatório, Neymar vai montar a casa dele, não é ele que vai pesquisar na internet uma mesa e tal, ele vai chamar o melhor arquiteto, fala, nem ele, né, ele vai chamar o melhor arquiteto e vai fazer. Se o arquiteto olhou e falou, cara, é essa mesa? É essa mesa, não tem dúvida, entendeu? Exatamente. E nem é só o Neymar. Esse cara que eu citei, por exemplo, da casa dos que comprou 500 mil imóveis planejados, esse cara não... Sim, não, eu dei o exemplo do Neymar lá em cima, né? Mas tem muita normalmente, gente, né? Esse cara, ele pegou, ele foi onde o arquiteto dele falou pra ele ir. Ele foi entender, tipo assim, quais são os fornecedores que o meu arquiteto confia, que é lá que eu vou. E aí, E aí o Henrique precisava desse cara. Falou, cara, eu preciso de um cara pra ser meu gerente comercial que vai fazer isso. Que vai me conectar com os profissionais. E na época eu já era... Não, pô, é foda falar isso. Eu sinto, parece que eu tô querendo me exibir. Não é isso. Mas eu já tava sendo conhecido, de certa forma, pelo ser um cara bom de relacionamento. Eu já tinha feito o primeiro Pelegrina Talks, que... O Pelegrina Talks é um evento que eu criei. Desculpa se eu estiver errando muito, que eu vou falando... Não, pode, Manda bala.
eu olhava os arquitetos, os designers interiores, os decoradores, e eu falava, cara, eu preciso desses caras. E aí eu fazia o que todo mundo faz. Sempre com... fazer um happy hour, fazer um almoço, tudo mais. Dá uma viagem, né? Tem cara que dá viagem, premiação, Eu levava esses caras pra pontuação. viajar comigo pra conhecer a fábrica, que a fábrica, uma das fábricas que a gente trabalhava era lá no sul, então eles iam comigo lá conhecer a fábrica pra entender os processos. E eu ia fazendo isso, né? Pra conquistar esses caras, trazer pro meu time, mostrar o meu produto pra eles. Só que eu via, cara, que principalmente os mais tops estavam cansados disso. Teve uma vez que eu tava numa reunião com um arquiteto que eu gosto muito, admiro muito, e ele falou assim, nossa, que saco, eu tenho um happy hour em tal empresa agora. E aí eu falei, putz, os caras não estão querendo mais ir pra isso. No começo é legal, né? Depois já tá saco cheio, né? O 10º você já não aguenta O mais. cara tem a família dele, velho. O cara quer ficar em casa, descansar, trabalhou o dia inteiro pra caraca. Ele quer descansar. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo que seja diferente. Quero fazer algo que seja melhor. Que o cara tenha vontade de ir. Vou fazer um negócio que tenha conteúdo. O que eu gosto muito? É de negócios. Eu falei, vou fazer um evento sobre negócios para os arquitetos. E arquitetos, design interiores, né? Especificadores de modo geral. E aí eu comecei a pensar em vários modelos e tudo mais. Eu já pensei nesse nome logo de cara, Pellegrina Talks, que é o meu sobrenome, Pellegrino, né? E eu falei, pô, quem que é o cara que eu mais gosto de negócio? Pô, o Felipe Tito é o cara, né, velho? O cara é monstro. Ele é monstro demais. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito de falar com esse cara. Aí mandando mensagem pra todo mundo. Quem ele segue? Vou mandar mensagem pra todo mundo que ele segue, que alguém vai responder, velho. E aí eu consegui falar com ele, tal, a gente conseguiu acertar lá, deu jeito, ele participou do primeiro Pellegrina Talks. E, porra, foi muito foda. Eu chamei 150 profissionais aqui de Jundiaí região. Fiz um puta evento. Aí eu cheguei pra outras empresas e falei, cara, eu vendo móveis planejados. Você vende cortina e persiana. Você precisa desses caras também. Vem comigo no evento que eu vou te botar ali no evento lá patrocinar. Você vende automação. Vem comigo que eu quero te botar no evento. Você criou um ecossistema É cabuloso. tipo isso. Eu falei, quem que vende pra esses caras? Bastante gente vende pra esses caras. Não é só móvel planejado. É móvel planejado. É solto, é piso, é revestimento, é pedra, é esquadria de alumínio. É tudo. Eu falei, cara, Tem todo um ecossistema. vamos juntar todos esses caras e fazer um puto evento. E aí foi o que eu fiz no primeiro Pellegrina Talks. E aí realmente foi muito impactante na época. Eu lembro que até no dia seguinte teve um evento de outra loja. E aí tinha um conhecido que trabalhava lá. Ele falou, cara, o dono da loja tava puto. Lógico. Só se falava no seu evento, ele chamou, no evento dele. Ele chamou, vem pro happy hour. O outro, vem pra um evento com o Felipe Tito. Pô, tá de brincadeira. É outro rolê, mano. É experiência. O cara teve a experiência. Exatamente, é isso. E aí, quando eu saí do meu pai, então eu já tinha feito o primeiro Pellegrina Talks, eu já tava, de certa forma, ali sendo conhecido. Você fez no seu pai ainda? Fiz no meu pai. Fez no fiz seu no meu pai. Então eu já tava, de certa forma, sendo conhecido, e aí o Henrique falou, pô, vem trabalhar comigo, bicho. E aí foi legal, eu fui lá, mas sempre naquele anseio, assim, eu sempre, puta, cara, eu não gosto de ficar parado. E aí, eu tava muito formal lá na Arboreal, eu adoro a empresa, hoje eu presto serviço pra eles. E aí, acabei saindo depois de um tempo, fui pra uma outra marcenaria como gerente, e também falei, cara, eu não quero mais ser gerente de loja, cara, eu quero só cuidar do que eu gosto. Eu quero cuidar da parte de relacionamento das empresas. Que é uma dificuldade muito grande das empresas. Muita empresa tem um cara... Às vezes o dono é um cara foda demais de execução. Mas o cara não tem um bom vendedor, não tem um cara para fazer isso. É a maior dor. E ele não consegue. Pô, eu queria tanto estar o profissional da minha loja, apresentar para ele meu produto. Se ele conhecer, ele vai comprar de mim. Mas eu não consigo chegar nele. Deixa que eu chego para você. Deixa comigo. E aí foi isso. E aí eu falei, cara, o Pellegrina Talks hoje vai deixar de ser só o evento. Isso aconteceu até recente, foi agora em 2025. Vai deixar de ser só o evento e vai se tornar uma empresa de relacionamento para outras empresas. Então hoje eu presto esse serviço de relacionamento para Arboreal, para Premium Marcenaria e para Western Pools, que é uma empresa de piscinas naturais, lagos, cascatas. Nossa, é animal, hein? O João tem um lagão lá. É da hora. Melhor coisa que eu fiz, mano. Tava falando isso com minha mulher ontem. Falei, cara, eu vi a Isa brincando no lago. Ela falou, mano, melhor coisa que a gente fez esse lago, mano. Porque nós ia pôr uma piscina. Pô, e querendo ou não, uma piscina no inverno fica um bagulho morto. Cara, no inverno o lago fica maravilhoso. Todo momento fica da hora, mano. Você nada pelado lá ou as carpas te pegam? Não, eu evito porque vai que... Não, mas realmente é um produto de altíssimo nível. E assim, não tô falando isso porque eu trabalho para eles. Eu fui trabalhar para eles porque eu gostei muito deles. E aí eu fui chamá-los para participar do Pellegrina Talks. E aí eles comentaram dessa dor. Eu falei, olha, cara, eu tenho esse serviço para oferecer. Eu não vim falar disso para vocês, eu vim falar do Pellegrina Talks evento
Mas se você quiser conversar, a gente pode conversar. Porque eu tinha gostado tanto da empresa que eu conheci. E então foi, tipo, isso foi o mais legal. Não é que eu falo bem porque eu fui contratado. Eu falo bem porque eu adoro a empresa. Eu acho eles caras muito foda. Aí vira um negócio real, né, cara? Não é forçado, é natural. E Thomas, é isso que faz toda a diferença, cara. Modéstia à parte, de novo, eu não gosto de ficar falando isso porque parece que eu tô querendo dizer que eu sou bom. Não é isso. Mas algumas pessoas falam, Pedro, você é muito bom de relacionamento e tudo mais. Por quê? Porque é verdadeiro, cara. Eu não conheci o Henrique pensando em trabalhar na Arboreal. Eu conheci ele porque ele é da hora. E eu admirei o trabalho dele. A Western Pulse foi a mesma coisa. Tanto que eu até comentei. Na quinta-feira, teve nosso último Peregrina Talks, que foi com o Caíto Maia, CEO da Chili Beans, fundador da Chili Beans, né? O cara é fenômeno. E organizar um evento é foda pra caraca. E o Peregrina Talks basicamente sou eu e minha esposa me ajuda, mas ela treina o emprego dela também, então fica muito nas minhas costas. E eu tava muito estressado, acabei brigando feio com o Henrique na quinta-feira. E, cara, foi uma briga bem feia mesmo, assim, de grito e tudo mais. Eu me exaltei muito, pedi desculpa. E ele faz com você o Pellegrino ou não? Participa. Ele participou de quase todos. Acho que só teve um que ele não participou. Foram 6 até agora. Mas ele não ajuda na organização, ou ajuda? Não. Ele entra como patrocinador. Foram quantos eventos vocês fizeram? 6. 6 eventos. 6. 6 eventos. Teve o Caíto, teve o Felipe Tito. Felipe Tito primeiro. Aí depois tiveram 2 com empresários não famosos, mas muito conteúdo foda. Os caras de bastidor, cara, assim. Muito foda, de verdade. E aí depois teve com o Igor 3K do Flow Podcast. E... Minto, foram 3 com caras que não eram tão famosos. E depois com o Igor 3K. E agora com o Caíto Maia. Pô, legal. Pô, e aí na quinta-feira eu tava muito estressado, briguei com o Henrique. E aí eu pedi desculpa. E aí, depois a gente se acertou, né? Mas no dia seguinte eu mandei uma mensagem pra ele. Falando, Henrique, me desculpa pelo jeito que eu falei com você. Eu fui muito grosseiro, eu não devia ter falado daquele jeito, independente de qualquer coisa. Estando certo ou errado, eu não devia ter falado do jeito que eu falei. Só que eu não tô falando isso porque eu não tenho medo de perder nossa parceria comercial. Eu tô falando isso porque eu não quero perder meu amigo. Perder a amizade, né? É. Isso é mais importante. Se nós não trabalhar mais junto, tá de boas. Você vai continuar sendo meu amigo? Esse é o mais importante. E eu acho que é isso que me fez dar certo nessa parte de lançamento. Porque eu não queria conhecer as pessoas, porque eu quero pegar projeto, porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, eu vou lá conhecer um arquiteto, eu quero conhecer a história dele, quero conhecer o que ele faz, conhecer os projetos dele, conhecer por que ele desenha daquele jeito, por que ele projeta daquele jeito. E, consequentemente, isso se torna negócio. Vai virar negócio, não tem como, né? Não tem como. Você fez uma relação com o cara ali, produto bom, não tem como, tá ligado? É isso. Que é o que o arquiteto precisa, que o design interiores precisa. Ele quer conhecer um cara que trate ele bem, trate com respeito, que tenha respeito com a história dele e que apresente bom produto. O cara não quer ter dor de cabeça. Hoje esse é o ponto. O cara, ele cuida de muitas obras, de muitos projetos. Ele não quer ter problema, não quer ter um fornecedor problemático na obra dele. Então, se você está lá apresentando uma solução real, boa, com um preço justo e tudo mais, ele vai te dar uma chance. Porque ele precisa. Ele também precisa de nós. Top demais. E como que é o relacionamento com esses caras aí? Tipo, com o Tito, com o Caíto? Os caras é gigante, né, velho? Cara, eu dei a sorte de que todo mundo que eu fiz até agora foi muito legal. O Felipe Tito foi o primeiro, né? Eu tava super nervoso. Na hora que ele subiu no elevador, assim, eu tava... Meu Deus. Porque eu tinha conversado numa chamada de vídeo muito rápida, assim. Não tinha tido um contato com o cara, né? A hora que ele chegou, eu tava super nervoso. Meu Deus, olha o homem chegando. Aí ele saiu do elevador, que foi no rooftop aqui do motel. Ele saiu e falou, Felipe Tito, eu sou o Pedro Pellegrino, do Pellegrino Talks e tal. Ele começou a conversar comigo ali. Falei, vou te levar numa sala que eu deixei separado pra sua equipe e tal. Aí levei ele da sala. Falei, Felipe, tem as cadeiras ali, pode ficar à vontade de sentar ali. Eu vou pedir pro pessoal trazer comida aqui pra vocês. Mas ele falou, irmão, você me contratou. Fica de boa. Se quiser, eu sento até no seu colo. Tô aqui pra te servir, mano. O cara é diferente. Não, na hora que ele falou isso, bicho, aí já virou risada, já virou zoeira. Tinha mais gente que participou junto. E aí virou zoeira pra caraca. Foi risada pra caraca. Cara, foi incrível. Ele foi muito gente boa. A gente depois teve uma relação comercial que continuou, né? Ele tem móveis Arboreal na casa dele. E, pô, foi muito legal. Um cara muito solícito, assim, muito parceiro. O Igor 3K, então, cara... Gente fina demais. O John já foi o quê? 2 vezes lá, não? 2 vezes. Cara, eu juro, eu fiquei até constrangido da forma que eu fui tratado por ele e pela esposa dele. Chegou de chinela? Não, ele foi de tênis porque tinha um exame pra fazer. Ele falou, tô de tênis porque eu tinha um exame pra fazer antes, não tinha chinelo. Mas eles foram tão legais comigo, cara. Teve o aniversário de 40 anos do Igor, ele me chamou pro aniversário dele. Foi legal pra caraca. E infelizmente, a marcenaria que eu tava na época trabalhando pisou na bola com eles. E, bom,
dei minha cara a tapa lá, falei, Mariana, infelizmente, eu não realmente teve esse problema, eu não consigo resolver com eles, o que eu posso fazer para tentar resolver? Ela foi muito solícita, entendeu o meu lado, eu acionei um outro amigo que é de uma marcenaria concorrente, porque hoje eu presto serviço para Premium Marcenaria, melhor marcenaria do Brasil. Não, mas eu presto serviço para Premium, mas um outro amigo, o Helder, da Madelli, liguei para ele e falei, cara, o negócio é o seguinte, eu precisava entregar esses móveis pro Igor, já tá pago, só que não vai ter entrega. Eu precisava de uma ajuda, cara. Você não consegue dar uma olhada? Ele viu, mano, eu consigo entregar isso aqui. Mas quando você cobrar? Ele fala, fala pro Igor tirar uma foto comigo. Então, tipo, um cara parceiro pra caraca. Muito obrigado, Helder. Gente boa demais. Salvou. Não, salvou demais. A Arboreal vendeu uma mesa pro Igor também a preço de custo. A mesa, tipo assim, foi com um 70% de desconto. E as cadeiras, preço de custo. Então, a gente conseguiu dar uma recuperada na moral ali. E a Mariana continua sendo... A esposa do Igor continua sendo super legal comigo. Eu falo... Cara, mas a vida nossa é resolver BO, velho. Resolveu? O duro é quando não resolve, cara. O duro é quando some, né, mano? O cara sumiu, deixou os móveis, tá aí, ó. Já faz um ano. Tá sem móvel. Não, a minha parte eu tô tentando fazendo o melhor que eu posso pra entregar, sem sombra de dúvidas. E querendo ou não, você carrega uma responsa muito grande, né, mano? Porque mexe com o sonho da pessoa, mexe com... Mano, pensa... Mano, eu indiquei um cara, mano, nem comentei isso nos vídeos do canal. Eu fiz uma série sobre energia solar, aí eu coloquei na minha casa. Mano, fiz um esquema com um moleque mó bom, ele tinha uma empresa legal até. E aí eu paguei os equipamentos, preço de custo, que ele dá nota, e ele fez o serviço lá em troca da publicidade. Mano, o vídeo bombou na época, mano. Bombou. Aí ele fechou vários projetos. O maior projeto da vida dele, ele falou que foi através do canal. Legal. Lá em Valinhos, Vinhedo, acho. Numa mansão e tal. Só que, mano, não tinha gestão na empresa. Então tava entrando muito projeto, eu não sei o que ele fez. Resumindo a história. Indiquei o pastor da minha igreja pra ele. O cara fez um projeto lá de uns 40 pau. O maluco sumiu com o dinheiro dele. Puta, é foda. Caramba. Foi embora pros Estados Unidos, trabalhar na empresa lá e sumiu, mano. E daí você fica mano, com a cara... Bloqueou em todas as redes. Aí eu tive que tirar todos os vídeos do canal. E aí, tipo, eu penso, mano, imagina você também numa responsa dessa, mano. Porque se der BO, você tem que resolver. E esse BO eu não conseguia resolver, mano. Falei, cara, não sei nem o que eu falo pro meu pastor. Olha que mundo pequeno. O pastor foi pros Estados Unidos. Encontrou o cara. Mano, tava no Texas. Aí começou a falar, mano, energia solar aqui e tal. Eu falei, tem umas empresas ali, tem umas empresas que trabalham os brasileiros. Aí foi, é mesmo? Começou a falar... Não, esse cara trabalha lá, mano. Descobriu onde o cara trabalha, onde o cara mora. Olha que mundo pequeno, cara. Caraca, velho. Lá nos Estados Unidos, velho. Cara, que doideira. E aí, pô, o meu pastor tava construindo a casa, era o sonho dele pôr energia solar. Mano, acabou com o rolê do cara. Acabou com o rolê do cara, velho. Então esses lances de, cara, construção, viagem, mano, tem que ser muita responsabilidade. Tem que ter... Você tem que confiar muito na empresa, mano. Tem que confiar, cara. Porque, cara, é embaçado, mano. E legal que você resolve, né? Cara, eu faço o que tá dentro do meu alcance. Lógico que eu não consigo resolver todos os problemas. Mas eu sempre deixo muito claro pra pessoa, né? No caso, pra Mariana, que, pô, eu tava fazendo o meu melhor e que eu não era o culpado por aquilo. Não é que eu quero jogar culpa pra outra pessoa, mas eu não tinha controle sobre a gestão da empresa. Ela não foi a única pessoa lesada nessa situação. O dono da empresa é um cara honesto, ele não fugiu pros Estados Unidos, ele tá tentando resolver. Só que era outra empresa que você trabalhava? Era outra empresa. Só que o cara é honesto, sabe? Ele tá tentando resolver, mas ele tá numa situação muito difícil. Né? E aí ele não consegue. E aí o que eu posso ajudá-lo, eu certamente quero ajudar, mas também não consigo ter a minha vida também, minhas coisas pra fazer, né? É muito difícil isso. Então, depois dessa última experiência que eu tive, que foi muito ruim, eu falei, cara, eu só vou me associar a empresa que seja muito sólida. Muito sólida. A Western Pulse tem 30 anos de empresa. Tipo, os caras não nasceram ontem. Eu tenho 32 de idade, bicho. Eles têm 30 anos de empresa. Caramba. A Arboreal tem 10 anos de empresa, mas, pô, é a empresa que... a maior do segmento no Brasil. Os caras expõem em Feira de Milão, que é a maior feira de design do mundo. Em Nova York, na Alemanha, com o aval do governo brasileiro, sabe? Porque no final você quer ficar tranquilo, né, cara? Exato. Conectou melhor, mas tá precisando disso, tá aqui, já era, velho. Perfeito. Porque realmente o que o João falou é verdade, cara. Quando a gente fala de construção, mas é o sonho da pessoa. Às vezes o cara, por mais rico que seja, porra, ele sonhou com aquela casa daquele jeito. E aí a gente vê muitos casos. Marcenaria é um segmento que dá muito problema,
que realmente empresa que fecha e não entrega. E aí, cara, o cliente fica na mão. E, vou processar. Cara, é difícil você reaver alguma coisa. Gasta mais dinheiro ainda. E aí é muito triste, cara, isso. Muito triste. E eu, como comercial, não quero fazer parte disso. Eu quero estar associado a empresas muito boas. Então, hoje, as empresas que eu falei da Western, da Arboreal, e a Prêmio é uma empresa muito sólida. Os donos têm inúmeras outras empresas em outros segmentos, que tem uma família, assim, são muito sólidos. Eles têm construtora e tudo mais. Então, tem uma base muito segura ali para eu posso vender com tranquilidade. E você tá fechado nesse nicho de móveis? Ou você também já fez um bagulho muito diferente, assim, do que você já viveu? Cara, assim, eu fiz coisa diferente com o Cozinha Hardcore. Daí depois disso acabei vendendo, mas depois acabei focando. Mas eu quero sim, o Peregrina Talks é um evento que está focado no segmento, mas eu quero muito usar esse mesmo modelo do Peregrina Talks e fazer um Peregrina Talks para médicos, por exemplo, que é o que eu mais tenho pensado. Para outros segmentos. Legal, hein? Fazer para médicos, mesmo esquema. Um evento sobre negócios, para médicos convidados, com uma palestra de um cara fera sobre negócios. E aí os patrocinadores mudariam, né? Hoje eu tenho patrocinadores que vendem para arquitetos, eu vou ter patrocinadores que vendem para médicos, que querem expor os produtos deles para médicos. Então é um negócio que eu quero cada vez mais aprimorar o Peregrina Talks. E eu quero também em breve, até legal estar conversando hoje, porque por coincidência hoje eu estava falando sobre isso, começar um podcast sobre arquitetura. Achou? Você tá sentado no rolê. Já puxa o contrato. Não, cara, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em coincidências. Eu juro, cara. Hoje foi o primeiro dia que eu comecei a ver orçamento pra sala de podcast. Nossa, e eu nem sabia que a gente ia acabar conversando hoje mesmo. A gente tinha falado semana passada, mas foi coincidência. Coincidência não. Que legal. Vai sair daqui já com fechado. Selo, já fala o piloto. Não, porque eu acho que o mercado de arquitetura e design interiores, né, ele é um mercado que tá, tipo, não tem muito produto para eles, assim, né? Nichado, assim, não tem. E eu quero muito falar sobre negócios. Então eu quero conversar com um arquiteto, mas eu não quero ficar fazendo modéstia à parte, novamente, o Caíto Maia me elogiou no evento. O Igor 3K me elogiou, o Caíto Maia me elogiou. Falou, pô, cara, parabéns pelas perguntas que você tá fazendo. Porque as pessoas fazem as mesmas sempre perguntas. Sempre a mesma coisa, né? Você tá fazendo as perguntas diferentes, cara. E é isso que eu quero perguntar, porque o arquiteto, muita gente fica perguntando as mesmas coisas sobre obra, sobre o estilo. Qual é o seu estilo? Qual é a sua inspiração? Bicho, eu quero saber também, mas eu quero saber como é que você faz negócio, como é que você traz seu cliente para a sua mesa, como é que você capta cliente, como é que você faz sua gestão de obras. Eu quero falar mais sobre esse outro lado, que é o que o Peregrina Talks faz. Pô, legal pra caramba. Que a galera sai com a ideia pra aplicar já, né? Vai lá no evento, já, poderia fazer isso aí. Deve sair bastante conexão, negócios ali, né, nesse evento, mano. Você é louco. Cara, eu me vangloriando bastante, assim, realmente acontece. Todo evento que eu vou, no primeiro evento que eu fiz, foi o faturamento recorde da empresa do meu pai. No mês do evento, mês de faturamento recorde da empresa do meu pai. E todo evento que eu vou, todos os patrocinadores, lógico, eles que querem, né? Porque tem alguns que querem ter a sua marca, não estão muito preocupados com depois. Mas aquele cara que quer, que tá lá procurando, todos saem com orçamento. Que todos. legal, mano. Tava nessa quinta-feira eu tava com uma arquiteta de Campinas lá, chamei algumas pessoas de Jundiaí. O evento foi em São Paulo, mas tinha gente de São Paulo, Jundiaí, Campinas e tu. Basicamente foi isso. O arquiteto é convidado, ele não paga. Convidado. Quem paga são os patrocinadores. Você monetiza com os patrocinadores. Ele vai num evento onde tem um buffet top, um bar fazendo drink top, espumante e uma palestra top, sem pagar nada, só pra ele curtir. Nossa. No evento com o Igor, a gente até fez uma campanha. Eu falei, cara, vocês não estão pagando nada, então vamos fazer uma doação pra Grendac. A gente fez uma campanha de arrecadação pra Grendac. O pessoal da Grendac me falou que foi a maior campanha de arrecadação de uma noite assim que eles fizeram. Foi a maior doação que eles tiveram. Legal. Foi legal. Que legal, cara. E aí o Henrique doou uma mesa também. Foi legal pra caramba. Mas eles não pagam ingresso. E os patrocínios sempre voltados pra esse nicho. Isso, todo mundo que vende pra esse público. Nos últimos, eu tenho diversificado um pouco, porque eu falei, cara, eu tava só pegando isso. Móveis planejados, esquadrilha. Mas, por exemplo, V4, Exato. Highlight, tudo vende pra esse nicho. Porque o cara, quer fazer um conteúdo, quero fazer um marketing. Dá pra começar a conectar uns negócios você vai que conectando vai se outras conversar, entendeu? Com certeza. Contador, você traz um contador, você traz um advogado, você traz outras paradas. Cara, sem sombra de dúvidas. Até no último, foi quando eu comecei, no penúltimo, aliás, foi quando eu comecei a pensar desse lado. Por exemplo, daí teve uma clínica de estética que participou. Porque realmente, falo, cara, aqui no último, do Igor, foram 150 pessoas. Falei, cara, a maioria mulheres. Essas mulheres fazem, os homens também, né? Óbvio, fazem procedimentos estéticos.
Por que não ter uma clínica de estética fazendo um patrocínio do evento? Total, é o cliente ideal dela. 150 pessoas. Ainda a clínica de estética lá no dia, eles deram um voucher pra todo mundo. Nossa. E aí todo mundo foi na clínica fazer o procedimento. Estourou. Tipo, olha a captação de leads. Quanto que custa captar leads qualificados como esses? Cara, Então o evento ele traz isso. Cara, querendo ou não, tem escritório. Eu conversei com um escritório muito top de arquitetura que eu já orcei. Cara, um dos maiores projetos que eu já orcei. Era uma casa na praia, isso foi em 2022. Tinha dado imóveis na casa da praia do cara 1.200.000. qual foi os maiores imóveis aí que você... Depois você fala, né? Acho que esse foi um dos maiores. Mas, não, e acabou não fechando comigo esse aí. O arquiteto não me conhecia, ele acabou indicando o parceiro dele, que ele conhecia o trabalho. Era um cara incrível mesmo, o cara trabalhava muito bem. E eu entrei em contato com esse escritório, agora, para chamar para evento. E eu comecei a falar, pô, eu tô ligando para te convidar para um evento que é dessa seguinte forma. Expliquei o evento, ela... e quanto que custa o ingresso? Eu falei, não, você é convidada, você não vai pagar nada para entrar. E esse é uma baita diferencial do meu trabalho como relacionamento para as empresas. Porque se eu ligo para esse arquiteto falando, eu quero te apresentar minha marcenaria. Mano, você teve uma sacada muito boa, mano. Na moral, tio, é muito bom. Obrigado. Você nunca vai chegar, né, no cara. Você não chega. Esse Caraca, cara recebe mano. por dia uns 10 convites de marcenaria, de todas as lojas, de todas as empresas. Esse cara não vai. Ele não tem tempo. Não, imagina, vem um evento de graça, o Tito vai estar aqui palestrando, eu responder. Mano, que sacada, hein, mano. E, na moral, tem que fazer pra outros segmentos, mano, que você vai estourar muito também, médico. Eu quero muito agora em 2026 Caraca, fazer. criar várias seguir versões, né, mano? É que como eu tava muito ligado naquela marcenaria que acabou dando errado, isso no início desse ano, no final do ano passado, eu tava muito dedicado ali. E eu não conseguia muito pensar em outras coisas. Agora eu quero estar focado no Pelegrina Talks, na minha empresa de relacionamento e no evento e no podcast agora em breve. Pô, show de bola. Então os planos futuros aí é ampliar o Pelegrina. Isso. Eu gostaria de, no ano que vem, não sei se vai dar, assim, tá no papel, mas eu não sei se vai rolar ainda, eu preciso estudar mais a fundo, assim, fazer 6 Pelegrina Talks no ano que vem. E também, por exemplo, tem um grande amigo... E rola tudo em Jundiaí. Rolou na BMW, rolou... Desses aí, 4 foram em Jundiaí, um foi em Campinas, um foi em São Paulo. E eu quero muito fazer fora agora, cara. São Paulo foi muito legal. Eu tava falando com um amigo meu que ele acho que ele é hoje o maior nome de showrooms do Brasil. Ele é o maior cara de projetos de showrooms do Brasil, Gustavo Ticoni. Ele é especialista no assunto, ganhou recentemente um prêmio lá nos Estados Unidos por conta disso, de uma loja lá em Goiânia que ele fez. Eu falei, bicho, acho que tem espaço em Goiânia com o Pelegrina Talks, né? Ele mandou, que seria maravilhoso. Olha que cara, legal, mano. De repente, se eu já tenho essa loja pra me ajudar a me conectar com outras pessoas, cara, foi o que eu falei, toda loja quer um evento desse, bicho. Toda loja, mano. Primeiro que você rateia o custo, né? Se você vai fazer um evento pra contratar o Felipe Tito, pra fazer tudo, você vai gastar uma fortuna. Só de buffet é uma fortuna. Eu tive que contratar o Valet foi caro. Então, você vai fazer sozinho? É difícil. Agora, se você tem um cara pra organizar tudo, pra convidar todo mundo, pra fazer a gestão do evento e juntar empresas pra custear o evento, sai muito mais barato. Muito mais em conta. Você consegue fazer acontecer. E tipo, essa empresa que você contratou, que você convidou, qual que é o seu network no dia, o seu com essa marca? Porque tem muita gente, como que você faz pra administrar os contatos? Porque deve ser loucura no dia, né? Eu acabo mirando em, assim, profissionais que eu não tenho muito contato. Por exemplo, tem muita gente que eu já tenho uma amizade, que aqui, principalmente aqui em Jundiaí, tem muita gente que eu já conheço, já trabalho. Então, lógico, eu dou uma atenção pra ele pela nossa parceria e amizade, mas eu acabo mirando nos eventos as pessoas que eu tenho mais, que eu não tenho proximidade ainda, que eu quero captar. Então, eu vou lá, vão vir essas pessoas aqui no evento. Deixa eu mirar aqui. Às vezes eu nem conheço a pessoa pessoalmente, deixa eu ver a foto pra saber quem que é. No dia lá, eu já chego naquela pessoa, me apresento, eu sou o Pedro Pelegrina, do Pelegrina Talks, que bom que você veio, e começo a conversar. E no dia, eu não falo sobre trabalho, eu falo sobre a vida. Pô, conta aí, vamos conversar, vamos tomar uma. E vou conversando com a pessoa. Pego o celular, pego o WhatsApp, e aí depois de alguns dias, pô, que bom que você foi lá, cara. Será que eu posso ir no seu escritório pra apresentar um pouquinho do meu trabalho? E aí a conversa é outra, né? Teve até uma arquiteta aqui de Jundiaí, escritório de arquitetura, que eu chamei ela pro evento antes do Igor, que foi na BMW também, foram 2 eventos na BMW, e ela não pôde ir. E aí passou uns dias, eu mandei, pô, que pena que você não foi, queria muito, admiro o seu trabalho, mas será que eu posso ir no seu escritório e falar um pouquinho do meu trabalho pra você? Ela, claro que pode. Aí passou, no dia ela, viu, vai vir mais umas 2 amigas arquitetas, elas podem vir também?
Falei, pô, Nossa. claro que pode. Cara, eu cheguei lá, eu nunca tinha sido tão bem recebido assim na minha vida. Tipo, café, assim, cheio de coisa. Falei, cara, aconteceu alguma coisa errada. Vocês estão me confundindo com alguém, bicho. Não pode ser verdade. Eu nunca fui recebido assim. Eu que tô querendo vender pra vocês, pô. Não, mas foi muito por causa do evento. Ela admirou pra caramba o evento. Ela curtiu pra caramba a ideia e tudo mais. E me receberam super bem lá. Falei sobre o evento, falei muito sobre o trabalho também. E foi muito legal. Acabei fazendo uma parceria com essa profissional aí. Foi bem legal. Da hora. Pô, E qual que vai ser legal, o cara. próximo aí? Você já tem data? Cara, não tenho a data exata ainda, mas muito provavelmente, assim, vai ser em maio, em São Paulo. Eu já tenho o nome que eu gostaria muito. Eu já conversei ali com a equipe dele algumas vezes sobre as possibilidades. É um cara para falar sobre o mercado de alto luxo. É um cara que é muito reconhecido sobre isso no Brasil. E é um cara que é desse modelo que eu gosto. Ele não é o falastrão que fala de alto luxo. Não é o cara que fala, que pra sentar na minha mesa tem que usar um Rolex. Não. É o cara que vive aquilo e que fala de verdade, que entende do assunto. Então, assim, certamente os convidados vão conseguir aproveitar bastante os conhecimentos desse cara. Boa, legal, hein? Convida a Highlights. Highlights Studios que nós vai. Com bora. certeza, vamos lá, pô. Vamos lá. Bora. Ó, eu conheço vocês há bastante tempo, conversado com o Thomas há bastante tempo, mas eu não sabia que vocês tinham essa parte da produtora. Eu não sabia que vocês faziam um evento e tudo mais. Um amigo meu foi lá e eu acabei fazendo um evento com ele nesse último aqui, foi quinta-feira. A gente conversou hoje, ele falou, pô, me dá uma ajuda, cara. Tô fazendo um orçamento pra um evento em Londres que eu captei no seu evento. Cara, que sensacional. Juro Que por Deus, louco, cara, juro mano. por Deus. Que Vai ter uma louco. premiação em Londres, até esse Gustavo Ticone que eu citei vai pra lá. E aí ele falou, pô, os caras tá querendo me levar pra Londres pra fazer a cobertura do evento com ele Que lá. legal, Que mano. legal, Pra você cara. ver como o evento não pega só um nicho, né? Ali na hora do network, mano, vai de tudo, velho. Legal, hein, mano? Nossa, que rolê, hein, mano? É. E o legal Que do rolê evento doido. é isso. Tipo, é um evento interessante, não é um evento interesseiro. É interessante, bicho. As pessoas que vão lá abertas a conversar, a conhecer, porque elas sabem que vai ter conteúdo. O cara vai aberto mesmo. Pô, eu quero ouvir tudo que tem pra ser dito aqui. E aí você consegue conectar de verdade com as pessoas, cara. Conecta mesmo. A dinâmica do dia, como que é? O convidado, ele fica respondendo as perguntas, como que é? Vocês pegam um tema... O tema desse último foi marca e posicionamento. Então o pessoal chegou lá às 19 horas, é um evento à noite. Das 19 até as 20, buffet, bar com drinks, a gente curtindo lá, tomando uma juntos e batendo papo. Às 20, eu subi no palco, fiz a introdução, agradecimento e chamei o Caíto no palco. Ele falou das 8 até umas 9h20, mais ou menos. Desceu, tirou foto com todo mundo. Caíto educado demais, cara, gente boa demais. Foi assim, virei mais fã ainda. Tirou foto com todo mundo. E aí ele acabou precisando ir, tinha um outro compromisso. E aí o pessoal volta ali, conversar. Algumas pessoas têm que ir embora, mas é o momento que a gente mais consegue ali se conectar. Bater papo, tomar uma juntos. E aí Pô, é vira... um dia da hora. Da hora um demais. evento legal Você mesmo. escolheu boas pessoas, né, cara? Eu fui num evento do Caíto, o Itaú me convidou pra ir num evento em Campinas e era ele que tava. Era ele e o Ricardo Amorim lá. Puta, a palestra ele ficou lá, trocou ideia, tirou foto. A história Diferenciado, dele né? é animal, né? Cara, o Caíto é muito foda. Muito foda. E o negócio legal é isso. A gente abre pra perguntas. Eu sou um mediador, né? Eu começo a fazer algumas perguntas. Mas o que eu mais gosto é de liberar pra pergunta do público o quanto antes. Porque eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de falar com ele. De, tipo, eu tenho uma dúvida aqui. E a galera fez perguntas muito legais. E o Caíto deu respostas muito legais. E foi, cara, foi uma troca incrível, assim. Foi, putz, virei É mais uma fã dele. oportunidade incrível pra quem é convidado, né, mano? Você é louco. Muito. As pessoas se sentem, fala muito, eu recebo muito esse feedback. Cara, obrigado por ter me convidado, me sinto privilegiado. Foi um evento incrível. Porque eu não consigo chamar todo mundo, né? Imagina quantos profissionais de arquitetura e interiores Você é Total. louco. tem em São Paulo, Jundiaí e Campinas. Milhares, Muita gente. mano. Milhares. Eu chamei 170 pessoas. E aí, João, rolê improvável ou não? Provável, né, mano? Pra você ver, né, cara? A vida é feita de oportunidades, de ser... Você aproveitar, ter a ousadia ali, né, cara? Comunicação, não adianta, né? A comunicação é importante demais, cara. Você é um cara que se comunica muito bem, mano. Você é louco. Obrigado. Da hora, No da hora, final- da hora conversar com você. O Alexandre Birman tava certo, né? Obrigado, pessoal. Muito Tem que chamar ele agora pro Pellegrino Talks. Imagina Pô, que seria muito louco, massa, cara. velho. Nossa, é verdade, mano. Eu falei hoje, eu tenho no Instagram a foto com ele, cara. Pô, eu sou fã dele também, cara. Seria muito louco. Seria Que muito da legal. hora, velho. Que da hora. Cara, show de bola, mano. Pô, que seu ano 2026 seja incrível, mano.
Amém, nosso. Seja algo assim que você nem tá esperando, porque, cara, você é um cara legal, gostou de conversar, né, mano? Mano, parece que é amigo de infância. Parece que é Obrigado, amigo de infância. pessoal, obrigado. Ô, Pedrão, e fala aí, o que, que você falaria pra você lá, molecão lá no Outlet, começando lá, trabalhando de vendedor, o que, que você ia falar pra ele? Fim de ano, trampando igual um louco. Das 9 às 9. Das 9 às 9. Putz, cara, eu não sei exatamente a frase que eu falaria, mas eu acho que seria algo no caminho do tipo, cara, confia e acredita do que você tá fazendo, tipo, porque muita gente desincentiva, muita gente, principalmente, como eu disse, né, volto a repetir, desculpa se eu tô falando demais, mas, pô, meu pai muitas vezes me desincentivou, muitas vezes falou, você não consegue, sem maldade, mas porque ele achava, e eu, no fundo, eu fui afetado por aquilo de achar que eu não conseguia, mas eu, cara, Pedro, se eu pudesse eu voltar lá atrás, Pedro, você consegue sim, mano, que se foda o que os outros estão falando. Vai pra cima, velho. Atende o Birman e atende mais 200 que vier atrás dele. Fala pra todos pra comprar um blazer aqui nessa loja. E o mesmo pro Pelinha Talks, o mesmo pro... Cara, é isso. Eu não sei exatamente a frase que eu falaria, mas seria nesse caminho. Tipo, irmão, acredita, cara. Acredita. Você é foda, você tem potencial. É isso. É isso aí, velho. Que essa mensagem fique pra você que tá assistindo a gente também aí, tá? Eu sei que é difícil, tem momento que você tá num projeto, numa ideia, você tá na mó vibe e alguém vem quebra você no meio, aí você quer desistir, mano. Segue firme, mano, porque aqui só tem gente provável. Eu, Tomin, Pedrão, então, tipo, não é impossível, mano. O rolê você tem que acreditar e ir até o fim, mano. E até o fim. Às vezes demora, né, mano? Às vezes demora que nem, muito. Constância, né? No meu caso, eu queria viver de vida desde os meus 15 anos. Vim viver, mano, com 30 e poucos, cara. Então, tipo, é uma jornada que você tem que passar, mano. Então, às vezes, aí... Tem muita gente que larga tudo também pra viver o sonho, dá errado e se frustra. Mano, eu sempre tive uma noção assim de, tipo, eu preciso trampar, juntar meu dinheiro, ter minhas coisas. Em paralelo, mas não né? desistir do meu sonho, entendeu? Tem que ter essa noção também. Porque tem gente que larga tudo, dá errado, aí a frustração é muito maior, né, cara? Você ali tá trampando, tem um backupzinho e tal. Mas o lance é não desistir, Não mano. desistir, Não cara. desistir. É isso aí, Essa é a pegada. E já Cara, pensou em desistir muitas vezes? Quando foi acho que um momento você falou, puta, cara... Cara, várias vezes eu pensei em desistir, até nessa última questão que aconteceu dessa empresa que eu tava, que frustrou muita gente, eu pensei em desistir, falei, cara, acho que eu vou mudar de segmento, eu não consigo mais, mas, cara, no final das contas eu fico refletindo, eu tenho muita fé em Deus que as coisas vão dar certo, e eu acredito que trabalhando duro, com pessoas, lógico, tem que ter pessoas boas ao seu lado, mas trabalhando duro, pode parecer papo de coach, mano. E eu não gosto de ter esse papo de coach. Mas, de verdade, eu acredito no fundo do meu coração que trabalhando duro dá certo, velho. Dá certo. Não tem como dar errado, velho. Cara. fazer as coisas certinho, né, mano? Isso. Ir pra cima, cara, não tem como. Uma hora você vai acertar. Você pode não ficar um bilionário, mas, cara, você vai viver do que você quer viver. Se você for muito esforçado, você vai fazer dar certo. Essa é real. Água mole e pedra dura, tanto baixa até que dura. Bicho, uma hora vai. Tem como. Uma hora vai, mano. Uma hora vai. E é isso aí, galera. Cara, bate-papo da hora, hein? Top demais. Obrigado. Valeu, Pedrão. Mano. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês, velho. Última vez que a gente se viu, acho que foi no casamento. Loucos e hoje Não, tá... acho que teve mais vezes depois. Teve mais vezes? Teve, né? Louco também. Louco também. E hoje falando de negócio, de vida aí, né, empresarial, de, cara, um monte de coisa legal que a gente conversou aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei demais. E você, gostou? Demais, cara. Cada dia melhor, hein, Cada galera? dia melhor. Só convidado legal, cara. E é isso aí. Se inscreve no canal. Vou deixar seu Instagram, os contatos também aqui embaixo. Boa. Se você quiser vir no próximo evento aí, ó, fica ligado aí que você pode ser convidado. Fechou? É isso aí. Tem algum recado? E aí, Pedro, quem que você quer trazer aqui no Ouvir nos Improváveis? Quem que você indica pra nós aí? Pô, cara, o Cauê Moura seria massa, hein? Seria legal. Cauêzão? Cauêzão seria massa. Será que ele vem? Pô, vamos tirar ele da caverna, velho. Pelo amor de Deus. Vou chamar ele. Vou Ele chamar é ele pra falar ele de é negócio. fera. Ele é Vou dar uma fera. Ele já mensagem fez pra ele. bastante coisa também louca. Se não ele, o Henrique da Arboreal é um cara fenômeno também. É, o Cauêzão, os dois, não trazer os dois. Cauêzão é improvável, hein, mano? Provável, mano. Loucura, É isso mano. aí. Esse aí fez bastante coisa. Comenta aí, galera, o que vocês acham. Se inscreve no canal. E é isso aí. É Até nóis. o próximo. Até o próximo, galera.